noite. Boa noite, creio que já estou em direto. Vamos só aqui aguardar alguns instantes. Hoje vamos ter aqui uma mulher muito especial, a Susana Pinto. Vamos só aqui aguardar que a Susana chegue. Estamos aqui já a Susana, deixa-me ver só se eu consigo acenar aqui. Hoje vamos ter aqui um tema muito especial, vamos falar como é que se pode educar uma criança com paralisia cerebral de forma consciente. Então vamos só aqui convidar... Ok, já temos aqui a Susana. Susana já está aqui. Estamos aqui só a aguardar pela Susana. A Susana Pinto foi diagnosticada com paralisia cerebral aos 3 meses. Olá, Susana. Está tudo bem. Então, antes de mais, Susana, muito obrigada por teres aceito este convite. Eu vou-te só apresentar e depois tu quiseres acrescentas, ou dizes se não estou a dizer alguma coisa bem. Então, a Susana tem 51 anos, é licenciada em Gestão de Empresas pelo SCTE, pós-graduada em Empreendedorismo Social, exerce funções na área social no Núcleo da Deficiência da Câmara Municipal de Lisboa, participa nos Jogos Paralímpicos, esta não sabia, na modalidade de educação, e criou na altura do confinamento, um projeto que é o Fora da Caixa, com a intenção de despertar consciências em relação à forma como se vê a pessoa com paralisia cerebral. É isto, Sara? Está tudo certo? Muito obrigada pelo convite e é uma honra estar aqui neste direto e pronto. E agora vamos falar um bocadinho, porque eu acho que tens aqui uma mensagem muito importante. Já só para contextualizar, a Susana contactou-me, porque eu gostava de trabalhar com pais de crianças com deficiência, e eu tive uma conversa que achei super interessante e que eu acho que tem um testemunho aqui, não é, na primeira pessoa, que pode realmente despertar as consciências e que pode ajudar outros pais, e não só pais de crianças com deficiência, porque há aqui mensagens que também casam muito bem para pais e que podem ajudar pais de crianças que não têm esta paralisia cerebral. Então, antes de mais, Susana, para contactarmos aqui, a Susana tem paralisia cerebral, não tem atraso cognitivo, não é? Porque às vezes existe também esta confusão, não é? Isso é um dos mitos que a paralisia cerebral tem, que como a palavra indica, é paralisia cerebral, ou seja, há muito aquela tendência em pensar que todas as pessoas têm déficit cognitivo. Podem ter, como podem não ter. Depende da altura em que se deu o trauma, no fundo. Claro. No teu caso é mais a deficiência motora e também a nível da fala. A edição, sim. Porquê? Porque julga-se que foi na altura do parto e que houve aqui uma quebra de oxigênio e que houve uma lesão em certos setores do cérebro. No meu caso foi como a parte motora e a parte de dicção. Ok. Então, Susana, vamos falar um pouco. Eu, antes de mais, gostava de te perguntar, eu já sei que já passaram uns aninhos, não é? Mas eu acho que vai ser legal a tua partilha, que é, o que é ser, não é, criança com paralisia cerebral? Porque tu disseste uma coisa que eu registrei quando falaste comigo, é, o preconceito começa na educação. Fala-nos um bocadinho disso. Sim, ou seja, a criança, no meu caso e noutras situações como a minha, a criança está sempre a ser comparada com outras crianças sem ser com deficiência. E isto causa um stress natural à criança, porque para além de ela se ver sempre em comparação, também sente um bocado de culpa de estar a causar um peso grande nos pais e quem a rodeia, ou seja,
ela acaba por estar sempre numa situação de stress de manhã. Que consegue responder às expectativas, não é? Exatamente, ou seja, ela está sempre num lugar de expectativas, ou seja, os pais querem tanto a normalidade, querem tanto que A criança desenvolva determinadas competências, não é? uma delas é sempre o andar é sempre um fator predominante da normalidade, não é? E isso faz com que a criança esteja sempre em desvantagem, esteja sempre em lugar de tristeza, de angústia, porque não consegue, por muito mais esforço, ser igual a outras crianças da idade dela, não é? Este lugar de insuficiência, não é? De eu não sou suficiente. Exatamente. E os pais, claro que os pais fazem sempre isto por amor. E Claro, claro, claro. No fundo e eu acho que não se passa só com crianças que têm deficiência, mas quando os nossos filhos têm alguma questão que nós não temos, que não são iguais àquilo que é a maioria, a preocupação é tanto em desenvolver determinadas competências que nos esquecemos de brincar, foi uma coisa que tu disseste. Havia tanto esta questão em ajudar que tu ultrapassasses, não é? Determinadas limitações, que depois aquilo que também é importante, que é a presença, o brincar. é a relação, ou seja, a relação falha, porque há uma constante ansiedade, principalmente da mãe para a filha ou para o filho, que esta ansiedade, esta tentativa da normalidade, acabamos por esquecer a essência da criança, que é o brincar, o estar com outros colegas da idade dela, o participar em atividades lúdicas, e isso é muitas vezes esquecido. E então há quase como uma opção pela cura, a cura é milagrosa, mas a cura Por não vai. outros, não é? Exato. Pertencer àquela caixinha, não é? Onde está a maioria. Sim, e isto, a criança sente sempre isto. E isto acaba por não ser positivo para nem para os pais, porque vivem permanente ansiedade, nem para as crianças que querem brincar e querem usufruir da vida e Da não vida, percebem, elas próprias não percebem claro. o porquê de tanta gente olhar para ela, de tantas botas brancas, de tanta gente ali em cima dela, ela vai ficar com um bocadinho um comportamento de egocentrismo, porque quando tanta gente olhar para ela, depois quando isso acaba, como é que é? Onde é que estão as pessoas? Onde é que está o mundo que até aqui estava em cima de mim? Onde é que eles estão? E depois Isso, pode haver aqui uma grande revolta também, não é? depois isso aqui há uma revolta por um lado e tristeza por outro, porque depois tudo que foge aos padrões normais que ela teve enquanto criança, e eles não são. Ninguém está 24 horas a ser vigiado, não é? Nem os Claro. responde nem sem deficiência, e vai notar uma grande diferença entre o que era antes e o que é depois. E Pois, depois, a partir daí, é uma vai, coisa violenta vai, até, culpar, não é? vai culpar os outros por não estarem sempre em cima deles. Por isso que o bebê acaba por ser uma bola de neve sempre a crescer. Ó Susana, tu disseste mesmo a um determinado momento da nossa conversa, porque
os pais, o sistema não permite à criança ser diferente. Nós temos muita dificuldade enquanto sistema e também no papel de pais, não é? Quando os nossos filhos têm alguma diferença, ficamos muito aflitos e temos muita dificuldade em aceitar a diferença. Como é que, na tua opinião, isto tem que ser feito de uma forma mais consciente? Porque lá está, é tão difícil. Por um lado, nós queremos, os pais destas crianças querem ajudar as crianças a desenvolver determinadas competências para futuramente terem uma vida com mais autonomia possível, com certeza, não é? Mas, por outro, depois também existe esta questão, até que ponto é que eu estou a ver o meu filho, até que ponto eu estou a deixar que o meu filho viva, que brinque, que tenha amigos, que, não é? Porque depois eu acredito que não sei como é que foi no teu caso, mas existem muitas terapias, não é? Que ocupam muito tempo, não é? Pois, sim. Eu acho que o que se tem que fazer, na minha opinião, é os pais, como por muito mais difícil que seja, serem pais. Pais o tempo inteiro. E respeitar o ritmo da criança. E não achar que a norma da norma da outra criança faça parte da vida daquela criança com potencial. E, no fundo, é utilizar a vida dela como qualquer uma, como eu ir participar em tudo que é oferta naquelas idades, a criança também quer ir e também quer brincar, mesmo que ela se suje, mesmo que ela se magoe, faz parte do crescimento. Quanto às terapias, aqui é um assunto muito polêmico, porque há terapias convencionais e há as terapias alternativas. E a criança, por vezes, e isso passou-se comigo, fica cansada de tantas terapias. É a terapia convencional, depois vamos para a terapia alternativa, e depois vamos para outra, para outra, para outra. E onde é que dá um espaço? Onde é que está o espaço da criança? Da criança, não é? Ou seja, a criança é sujeita a uma reabilitação, ainda bem que há reabilitação, ainda bem que há médicos e há especialistas nesta área, mas atenção que a criança não pode estar quase 14 horas a viver aquele registro de terapia. O que acontece é que acabam as terapias convencionais e depois vai para casa e o pai ou a mãe ainda vamos fazer aquele exercício. Ainda vamos fazer aquele exercício. Podem fazer uma mesma, mas numa lógica de brincadeira. Porque se o pai ou a mãe começarem a cantar com o filho, ou com a filha, não é? Ele vai cantar e vai desenvolver a comunicação. Da mesma maneira, se quiserem jogar a bola, eles podem treinar a função, o equilíbrio. É a mesma coisa, sem ser aquela opção que agora vamos fazer terapia. Não, isto é mau. Quando se toca as terapias alternativas, aí é pior porque são médicos normalmente um bocado morosos, que não respeitam, por vezes, se calhar, alguma a vontade da criança. Pois. No meu caso. A um determinado momento, a criança não está a ser vista, não é? É como se estivesse ali. É invisível, ou seja, é como se os pais estivessem a fazer o luto da criança normal que eles imaginaram e a fazer uma cartaz naquele momento. Mas a criança nem percebe o que é que está a acontecer, não percebe o que é que ainda nasceu ali à volta dela, e isto não é bom, não é bom para o crescimento dela e para ser uma pessoa futuramente
equilibrada, não é? E acho que sim, sim, sim. Comigo que a um determinado momento disseste, eu, não é porque havia muito foco no andar, Sim, sim, e sim. andar, não foi que. Exatamente. É. Me aconteceu-me aos 13 anos, o meu pai andava sempre com ideias novas e eu andava com ideias novas por amor, não é Ah, não é por amor, como é, não é? E eu disse, a partir de hoje não quero mais andar, não quero saber mais de terapias, deixa-me estar como eu estou, e deixa-me ser como eu sou. E eu respeitar. Eu podia até andar e ser uma pessoa mais infeliz do que sou, mas eu acho que o respeito pela criança, o respeito pela identidade da criança é muito importante. Por vezes o que acontece é que a criança efetivamente até consegue andar, mas quais são os danos que aquela criança vai ter em termos de postura, de dores, só por aqui, para satisfazer a vontade dos Pagar é pais. muito alto. Uhum. É assim, isso foi, aos 13 anos foi tipo o grito do Ipiranga, não é? Agora, Tal e qual, sim. porque isso lá está, deixa-me ser quem eu sou. E é muito interessante, porque é mesmo na fase da pré-adolescência, à adolescência, que é um momento que eu também vou falar aqui depois para o mês que vem, porque é mesmo isto, aliás, normalmente alguns autores até chamam a adolescência o novo nascimento, no fundo é o segundo nascimento, e no fundo é, eu quero, não é, eu venho novamente, eu tenho esta oportunidade novamente para mostrar quem eu sou, para ser quem eu sou, então no fundo foi um bocadinho este movimento, não é? Sim, 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 foi um Uhum. momento em que eu achei que eu já tinha tido consciência de que nunca iria andar, nunca iria ser igual aos outros colegas. E, e a partir dali achei que devíamos ver a vida de uma maneira, no copo mais cheio. Ok, agora vamos ver o que é que podemos fazer perante essa situação. O que é que se pode fazer? Uma cadeira de rodas, uma escola mais acessível, todo o ecossistema mais acessível a mim e não pensar que ela não vai andar. Parece que o andar é sinónimo de felicidade. Pode ser, como pode não ser, não é? É apenas mais uma forma de andar, porque eu também ando, galera. Mas Poderoso mesmo. Tu até disseste que, no fundo, tu contactaste-me porque querias trabalhar com pais com crianças com deficiência e disseste uma frase que é: porque se eu alterar o comportamento dos pais, eu posso alterar a vida daquela criança e dos seus irmãos, porque se a criança tem irmãos, aqui depois também há algumas questões, não é? Porque o irmão provavelmente muitas vezes também fica invisível, não é? E há muita comparação. Como é que tu achas que qual é o impacto que alterar o comportamento dos pais, o seu olhar, pode ter na vida da criança e na família em geral? ou seja, se os pais assumirem o quanto mais cedo possível aquela criança com paciência cerebral, mais tranquila vai ser a educação, mais tranquila vai ser a forma de estar na vida daquela criança. Aquela criança vai ser uma pessoa mais equilibrada, vai poder sonhar, vai poder querer fazer coisas à maneira dela, com vontade dela, e não ser, e não dar sempre num registro de validação dos pais, como se precisasse sempre de provar que era capaz. E isto, esse ritmo de que a criança consegue também ela decidir, vai fazer com que
aquela família vai ser uma família mais tranquila. Quando aos irmãos, é um drama porque quando os irmãos são mais velhos, olham para o e bem idades muito próximas, olham sempre para a pessoa, para o irmão com deficiência, agora veio este substituir-me. Então agora onde é que eu fico? Onde é que é o meu lugar, não é? E isso começa aqui a dar aqui uma divergência de educação, de ciúmes, de mal-estar da criança mais velha. Quando é uma criança mais nova, eu questiono muitas vezes qual é a natureza da decisão de se ter um filho após uma criança com posicional. Se é que é mesmo porque querem o filho, o outro filho mais novo, neste caso, né? Ou se é para numa lógica de um dia que quando eu morrer, eu vou tomar conta. Há um peso muito grande também, não é? A responsabilidade passa para a criança que ainda nem sequer nasceu, ainda nem sequer, ainda nem sequer veio ao mundo e já veio Já tem pouco para conhecer, não é? Que a responsabilidade é muito violenta, não é? Isso é uma coisa é muito violento. E isto faz com que depois a criança com parecia cerebral também se sinta culpada porque aquela irmã ou irmão não viveu na sua juventude. No fundo, tu até falaste aqui também muito da culpa, não é? Que é, sente-se culpada porque a mãe acaba por se anular, não é? A mãe tem e também, eventualmente, pela vinda deste irmão que também sente aquela responsabilidade. Em relação à mãe, falamos um bocadinho desta culpa que eventualmente pode surgir na criança, porque a mãe, lá está com aquela intenção de ajudar ao máximo e muitas vezes acaba por anular, não é, outros papéis que, não é, que também são importantes. Acontece muitas vezes que a mãe anula-se enquanto mulher, enquanto companheira, e passa a ser o papel da mãe, somente da mãe. E não é a Maria, mas é a mãe da Maria. É sempre a mãe da Maria, nunca é a Maria. Pois, também fica invisível no fundo, não é? E eu acho que isto depois cria aqui uma dependência emocional de tal maneira que um dia que a criança é jovem, queiram sair de casa, ela como viveu aqueles anos todos Há um para vazio. aquela criança, agora o que é que eu vou fazer? Olha que está o meu papel de cuidadora. Antes não tomou conta Há dela. um muito grande, não é? Ou seja, quem é que eu sou? Depois, eu sou o papel de mãe, agora quem é que eu sou? E depois o que é que isso acontece? Acontece que o cordão umbilical, que já é difícil por si só, em todas as crianças e jovens que querem se de casa e que assim este corte muito. É difícil o cordão umbilical. No nosso caso, é muito mais difícil, porque aquela mãe e aquele pai sempre viveram para aquela criança. E eu penso que isto, é a mãe, a mulher, antes de ser mãe, era mulher e era companheira. E isso nunca se pode esquecer. Até porque eu prefiro ter uma mãe saudável e que veja-se ela própria enquanto humana, não é? Do que ver uma mãe sempre super cuidadosa. Claro que isso para nós acaba por ser confortável, porque tem sempre a mamãe, tem sempre alguém ali a cuidar. É bom, mas depois o reverso da medalha
acaba por ser muito duro. Não é? Para ambas as partes, não é? Porque Essa independência é muito grave, sim. é muito desafiante, não é? Como é que isto depois na prática se consegue encontrar aqui, não é? Um equilíbrio, não é? O Hum, equilíbrio, eu acho que cada família tem que encontrar o seu. Aqui não, eu não acho que haja regras, receitas, não receitas by the book, não há receitas by the book. Há, sim, cada caso é um caso, e cada criança é uma criança, e cada casal é um casal. Agora, acho que o foco tem que estar sempre no sentir, no querer, no acreditar, no confiar e não o foco da normalização de o que é que eu fiz, o que é que eu fiz enquanto um período de estação e de errado para que agora é? a minha criança Vai-se a tenha culpa. problemas, será que eu tomei alguma atitude que não devia, mesmo que tivesse tomado atitudes que não devia, porque há mulheres que hoje em dia, eu penso Isabel, está-se a focar muito em mulheres que têm adições de medicamentos, adições de tabaco e drogas, mesmo que seja esse caso, não acho que seja bom nem para ela, nem para o bebê, trazer com ela anos e anos o peso da culpa Esse fardo, não é? do É fado. difícil. É Isso difícil porque vivemos num sistema onde aqui fomos educados, não é, com base na culpa e na vergonha, então é difícil às vezes sair desse lugar, não é? Mas é muito importante esse testemunho porque depois há sempre esta vozinha, provavelmente, não é, nestas mães, há alguma coisa que eu fiz de errado, não é? Isso acaba por ser muito pesado para a mãe, que depois, de uma forma inconsciente, também transmite à filha, aos filhos. Susana, só para concluir, desculpa. em relação aqui ao papel do pai, o papel do pai é muito importante porque o pai vê o seu papel muito delegado na mãe e no filho. E o papel enquanto marido, enquanto mãe, o que é que eu faço agora? O que é que Omite-se eu um faço? pouco. Porque é quase como eu se passasse para o segundo plano. E eu tenho que passar para o segundo plano, eu tenho que estar no plano da mãe, igualzinho. E o que acontece por vezes é que essa pressão é tão grande que dá origem a divórcios. Há muitas crianças, muitas mães que ficam com crianças sozinhas porque a pressão entre o casal Claro. não aguentam e não aguentam Muitas vezes o pai também fica perdido, não sabe qual é o seu lugar, não é? o Provavelmente, papel, exatamente, e como não sabem qual é o papel, vai-se embora, pensa não à vão parte, não é? fazer. Portanto, e depois isto vai complicar toda Claro, claro, vai a complicar a situação. família, como é óbvio. Susana, antes de mais queria agradecer que temos aqui também alguém a partilhar, deve ser assim uma amiga da Susana, a Carla Pinto. Ah, Muito obrigada pela partilha, que acho que está aqui também a casar muito com a partilha da Susana. Susana, eu só gostava, porque nós estamos, deixa-me cá ver que horas são, estamos aqui, faltam 10 minutinhos para terminarmos. Eu achei muito interessante, tu colocaste lá no teu Instagram, que começou agora recentemente, algumas coisas que irritam pessoas com paralisia cerebral. Eu gostava que dissesse aqui, porque nós muitas vezes estamos a ser preconceituosos e estamos a fazer as coisas com a melhor das intenções, não é? Com amor até, mas estamos a criar aqui, a gerar mais preconceito e a colocar a pessoa com paralisia cerebral num lugar invisível. Não sei se te recordas o que é que puseste, mas diz-me o que é que irrita. sim, irrita-me, o papel da invisibilidade irrita qualquer um, não é? No nosso caso, como temos uma dicção mais complicada, quando não se ouve ou não se percebe à primeira,
é logo substituído por quem está connosco. Isto acontece muito nos restaurantes, quando eu vou com os amigos e faço o pedido e dá muito barulho. O empregado, por desconhecimento e por não saber como lidar a situação, pergunta logo à pessoa que está ao lado o que é que eu quero comer. Portanto, não há ali um espaço de vamos perceber o que é que a cliente quer comer. Ou seja, isto acaba por criar uma ansiedade quem está a fazer o pedido, porque não está a fazer perceber, e ele não percebe, e não sei o quê, gera-se ali Claro, sentes que não tens voz, que não és escutada. Não é, não é uma. outra situação é que quando eu vou a um sítio sozinha, ao médico, ou uma repartição qualquer de serviços, isso eu não vou. Se eu vou sozinha, sou autónoma e a pessoa diz logo, olha que está o seu acompanhante. Como se eu fosse obrigada a ser meu acompanhante. Como se eu fosse obrigada a levar uma sombra a 10 mil, que não é, já está mais provado que não é necessário. Portanto, é essas as situações. E às vezes pode gerar também muita revolta, porque eu vou partilhar, vou ser muito honesta, Susana. Eu gostei muito de falar contigo também por um motivo. Vou partilhar aquilo que é a minha experiência. Eu já me relacionei com pessoas com paralisia cerebral, que também, pronto, só tinham atrasos realmente a nível motor e mesmo na dicção, e eu sentia que havia às vezes uma revolta, não é uma questão de vitimização, que é legítimo, mas havia aquela energia que é legítima, não é? Porque não deve ser uma condição nada fácil, até porque existem limitações que nós não vamos ter a oportunidade aqui de falar, mas com certeza existiram muitas, porque, por vários motivos, não é? Porque andar de cadeira de rodas aqui na cidade de Lisboa não deve ser fácil, portanto, existem aqui uma série de questões, mas no teu caso eu senti que isso estava ultrapassado. Houve aí senti que, não sei, houve aí algum processo, não é, de desenvolvimento pessoal que tu conseguiste fazer. Não senti isso em ti, não senti essa revolta contra o mundo, não é? E que eu estou a dizer, como é óbvio que é legítimo, que conseguiste notar isso, eu senti isso em ti. Sabe o que ajudou muito foi o enviado para a competição. Ok. E como eu quando cheguei lá fora, aos mundiais e aos Paralímpicos, vi tanta gente diferente e pior do que eu disse, pá, eu sou um deus, eu sou. E a partir daí comecei a desconstruir um conceito. Porque quando eu acho que daí que eu acho que a participação nas pessoas que acontecem em todo sítio é muito valiosa, porque vai desmistificando em nós próprios o que nós achamos que é por causa da deficiência. Eu não gosto de mim por causa da deficiência. Eu não me chamou por causa. Não é. Pode não ser. E isto só se constrói com a participação ou no desporto, ou na arte, ou na dança. Que tu participaste deu-te esta leve, despertou. Completamente. E depois é um trabalho muito interno. Obviamente que eu faço muito journaling, faço Ok. journaling, faço as minhas meditações, Uau! inspirações, isto tudo, não é? Fez com que eu fosse uma pessoa que ama a vida e que acho que tudo tem propósito. E eu estar aqui nesta vida tem propósito do ser. E eu acredito neles, portanto, eu tenho aqui, mas aqui uma missão e esta missão é esta. Portanto, se eu puder ajudar crianças, pais, a tomarem uma consciência melhor, tem melhor, é melhor.
É assim maravilhoso aquilo que está a dizer e que partilhaste neste live mesmo. Acho que é mesmo uma mensagem muito inspiradora, porque lá está, não tem a ver com nada, ou seja, nós sentirmos insuficientes, inferiores, menos, não tem a ver com termos, não tem a ver, porque há pessoas, não é, que têm tudo, ou seja, aparentemente têm tudo e não tem a ver com esse lugar, mas esse trabalho, então, dizer, tu também fazes trabalho de desenvolvimento pessoal, que é interessante, muito trabalho de cura, não é? Que no fundo também te traz a este lugar onde, ok, não tem a ver com nada, nós podemos sempre dar um significado àquilo que nos acontece, que às vezes até, como é óbvio, é difícil, mas podemos dar um significado que nos faça expandir e evoluir. Sim. Então é assim maravilhoso. É ver o copo mais cheio diariamente, não é? E Susana. o desenvolvimento pessoal é uma área que devia ser praticada por toda a gente, Rosa, principalmente se calhar até nos momentos dos pais em que estão mais confusos e em vez de andarem à procura de terapias milagrosas, respirem fundo e olhem para a criança. uau, Susana, lindo. Eu, por acaso, estás a falar disso, eu até me estou a arrepiar, porque o meu filho mais velho, quando também andava aí um bocadinho perdida, sempre a tentar encontrar ajuda, porque ele, pronto, era uma criança muito agitada e foi inclusive diagnosticado com hiperatividade, e depois ele andava ali, e houve um momento que eu já estava tão cheia, e eu percebi, para lá, sou eu que preciso de ajuda, eu vou parar, tem um bocadinho a ver com aquilo que estás a dizer, para, vamos parar e vamos conectar-nos, não é? A meditação, as respirações, como estavas a dizer, ajuda. Deixa-me estar aqui um bocadinho, não fazer nada para eu, sei lá, e depois aparecem coisas novas que nós, com aquela lufa-lufa, muitas vezes não conseguimos. A informação que nós, às vezes, naquele fazer e salvar, ajudar, não conseguimos, não é? Aceder. Então, olha, eu acho que tu tens assim uma mensagem muito importante. A Susana gostava também de fazer um trabalho aqui com pais de crianças com deficiência. Portanto, se alguém vir este live, acho que ela pode ajudar bastante a trazer aqui uma nova consciência, um novo olhar. As crianças com certeza irão ganhar muito. E mesmo também este olhar que é importante mudar a nível do sistema, não é? Porque o sistema é muito do consertar. Quando não pertence ao padrão, vamos lá tentar consertar. E a um determinado momento a criança deixa de ser vista. É um processo difícil porque nós, lá está, queremos, é como, não é? Isto veio com a Revolução Industrial, queremos todos iguaizinhos, não é? Os carros todos iguais, mas a verdade é que realmente a diferença tem uma beleza imensa, não é? E tem uma mensagem tão importante e há tanto que nós todos podemos aprender uns com os outros. Então, se alguém quiser, não é, de levar aqui a Susana a fazer um trabalho a esse nível, está aqui, porque realmente eu sinto que a Susana pode fazer aqui um trabalho magnífico por aquilo que nós falámos aqui. Susana, ficávamos aqui a falar horas, porque eu acho que realmente, eu apaixono-me mesmo estas conversas, porque lá está. A minha intenção também, o que eu sinto muito que é a minha missão, é despertar consciências, não é? E porque no fundo, é assim, eu sinto que também sou preconceituosa, acho que somos todos, não é? Porque pela educação que nós tivemos, todos nós, mas nós conseguimos ajudar a expandir a consciência. Para quê? Para que as crianças possam sair às vezes daquilo, porque nós somos educados a estar muito, ou seja, nós somos uma bola, imensa, cheia de luz quando nascemos, mas depois para sermos amados temos que caber lá num quadradinho muito pequenino, não é? E todos nós. Então nós conseguirmos começar a fazer um caminho de sair daí, não é? Como tu fizeste, não é? No fundo foi o grito do Ipiranga aos 13 anos, e conseguir, eu sou assim, não é? Eu sou como sou, eu quero viver a vida, eu não quero estar, e eu sinto muito que hoje em dia há muito esta adição à perfeição, eu tenho que, é mais isto e mais isto e mais isto, e nunca chego lá, não é? Então é sair desse lugar de insuficiência, ok, eu vou desfrutar, não é? Vou desfrutar, então de Instagram, fora da caixa, tem lá poucos posts, mas vou-te incentivar a fazer mais, porque eu vou lá dar uma respeita dela e adorei aquilo que vi. E eu gostava de uma mensagem final, uma mensagem assim final, Susana, para aqueles que... Isso é difícil, mas e não pensei numa mensagem final, mas o que eu espero passar a mensagem é que
que os pais sejam pais e deixem as crianças serem crianças. Não quero encaixar na mesma caixa das crianças. Respeitem as crianças com potencial e os seus irmãos, porque só assim é que a família é equilibrada e que é feliz, não é? E se construirmos aqui a casa da felicidade, depois o mundo lá fora também não é tão pesado e há sempre alternativas para contornar os obstáculos. E é isso que eu gostava de deixar. Susana, maravilhoso. Muito grata assim pela tua partilha. Vamos falando Vamos, e no fundo é isto, que eu também, a minha intenção de trazer a Susana foi mesmo trazer esta, ou seja, fazer com que estas crianças, deixar que elas sejam visíveis, não é? Porque há muito esta invisibilidade e eu acho que é importante nós começarmos a não querer que todos pertençam que todos sejam iguais, não é? Então, porque nós na verdade somos pessoas diferentes, não é? Nós somos todos diferentes. ainda bem, ainda bem. Okay. Obrigada. Muito grata mais uma vez, vamos falando, esperemos ter também algumas parcerias juntas e já sabem, se sentirem partilhar esta live também para outras pessoas e outros grupos que eventualmente tenham estas questões, então era assim muito importante porque a Susana sinto que pode fazer um grande trabalho com pais a este nível, está bem? Susana, parece imenso. Agradeço essa oportunidade e boa sorte nos vossos projetos. Obrigada. E obrigada àqueles que nos estiveram aqui a ouvir e a ver. E pronto, encontramos em breve. Um beijinho então. Beijinho. Até breve. Com licença. Beijinho.